Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem vamos falar de hortas e hortícolas, que é um tema que cada vez apaixona mais pessoas. E para isso temos o especialista ideal, o José Pedro Fernandes, que é engenheiro florestal, especialista em agricultura biológica, escreve para a Jardins todos os meses o calendário lunar, as tarefas para cada época, de que também vamos falar, e que eu agradeço estar aqui. Zé Pedro, obrigada. Eu é que agradeço o convite, é com muito gosto que aqui estou. Vamos então falar aqui de um tema que cada vez tem mais adeptos, não é? Que é cultivar alguns dos alimentos. Exatamente. Todos nós cada vez mais queremos ter a nossa própria produção hortícola, os nossos pequenos, desde os pequenos frutos às hortas, às aromáticas. É gratificante para nós termos essa possibilidade. Perto de nós, não é? Termos perto de nós. Vamos começar por aí. O que é que eu preciso para conseguir cultivar alguns alimentos? Quer tenha jardim, quer tenha um terreno, ou mesmo em casa, numa varanda ou num terraço. O que é que eu tenho que ter mesmo para conseguir cultivar? O primeiro aspecto muito importante é de saber exatamente a localização onde eu tenho o meu espaço, qualquer que ele seja. Se vou ter muitas horas de sol ou poucas horas de sol, porque isso vai ser condicionante para o tipo de plantas que eu vou ter possibilidade de vir a cultivar. Se eu tiver um local muito soalheiro, eu vou poder cultivar sem limite qualquer tipo de hortícola. Se eu estiver num local que é muito sombrio, já vou ter grandes limitações, porque já vou ter que fazer uma seleção daquelas plantas que são possíveis de cultivar num local sombrio. Exatamente, portanto o sol é de facto um fator... É um dos fatores, é o principal condicionante. É o principal condicionante, não é? Depois precisamos de ter uma base onde plantamos, ou seja, um substrato. Exatamente. Se for em vaso ou floreira, em contentor, qualquer que ele seja, nós vamos precisar de substrato. Exatamente. Se estivermos num terreno livre, temos que conhecer a terra que temos que ter uma noção do tipo de terra que nós temos, da textura, do pH, para podermos de facto depois decidirmos que correções é que eventualmente teremos que fazer para adaptar ao tipo de cultura que nós vamos querer praticar. Nós num dos primeiros vídeos desta série falámos exatamente disto, de como é que, portanto, podem ver aquele de preparação do solo, pH, como é que medimos, como é que não medimos, como é que fazemos as correções. Portanto, isso é importantíssimo antes de começar uma horta, não é? Portanto, primeiro tens que dar só para depois ir... Exatamente. E temos que saber que água é que vamos ter disponível, não é? Exatamente. Porque sem água não vamos longe. Sem água não vamos longe. As hortícolas todas são muito exigentes em água e nós, portanto, precisamos mesmo de ter disponibilidade. Isso vai ser importante para nós decidirmos durante o ano que plantas é que vamos poder ter, se temos que implementar um sistema de rega ou não, se vivemos num apartamento e temos floreiras, como é que havemos de fazer para as nossas floreiras terem sempre umidade, para nós podermos ir de férias, regressarmos e termos as nossas alfaces para colher ou o nosso tomate. Portanto, a disponibilidade de água é também muito importante. Depois vamos ter que ter também algumas ferramentas, não é? Claro, depois precisamos das ferramentas básicas. Se tivermos vasos e floreiras, chegam-nos umas pazinhas, umas luvas, umas tesouras. Exatamente. É? Se estivermos no terreno, vamos precisar de quê? Vamos precisar de enxadas, vamos precisar, eventualmente, conforme a extensão, motocultivador ou não, isso depois vai depender da extensão. Em relação àquilo que podemos cultivar, há uma certa sazonalidade, ou seja, não cultivas tudo todo o ano. Em grandes grupos cultivas na primavera-verão, não é com certeza o que cultivas, por exemplo, no outono-inverno. Exatamente. Não é? Mas há umas que são praticamente universais e que conseguimos ter o ano inteiro. Por exemplo, há sempre couves para o ano inteiro. Cenouras podemos semeá-las o ano inteiro. As cenouras também? Cenouras, podemos ter cenouras o ano inteiro. Alho francês podemos ter o ano inteiro. Estas três são culturas base que em qualquer região do nosso país, porque o nosso país depois tem climas diferentes, portanto, daí nós quando produzimos e damos a informação sobre as épocas e o que separamos em várias partes do país, precisamente porque é diferente. Depois, grandes diferenças. Quando o tempo começa a ficar fresco, que é agora que nos aproximamos, por exemplo, do outono e inverno, vamos poder ter o quê? Vamos poder ter nabiças, nabos, beterrabas. Recorremos muito aos legumes de nabo, digamos assim. Tem bulbos, não é? Que no fundo são subterrâneos. Exatamente. E depois temos as couves, que é sempre o ano inteiro. Em termos de leguminosas temos realmente uma diferença grande, que é, quando entramos no outono, vamos ter o quê? Ervilhas e favas. Ok. Quando transitamos primavera-verão, não é? Primavera-verão, vamos ter, por exemplo, em relação a leguminosas, vamos ter praticamente todas as outras, a começar pelos feijões. Exatamente, as lentilhas. Lentilhas e essas todas. Pronto.
É assim é um marco grande. Também um marco grande de plantas de calor são tudo o que seja da família dos pimentos, exato, né? tomate, pimento, berinjela. Temos as courgettes, as abóboras todas, que é típico do calor. Não é? E essas são assim as grandes diferenças. As grandes diferenças. Exatamente. E a pessoa tem que ter alguma programação, não é? Depois, com antecedência, semear para depois conseguir transplantar mais tarde. E em relação ao ciclo das plantas, a maior parte das hortícolas são anuais, ou seja, o ciclo, não é, completa-se num ano. Ou há algumas plantas também perenes que nós possamos introduzir na nossa horta para que não desapareça tudo, não é? Exatamente. Nós na nossa horta, plantas que podemos ter que sejam com caráter mais permanente, temos por exemplo aqui as rúculas, a rúcula selvagem neste caso, porque também existe a rúcula cultivada que é anual, mas normalmente a rúcula que as pessoas gostam mais é a rúcula selvagem. A rúcula selvagem nós conseguimos ter o ano inteiro. E cresce imenso, não é? Ela cresce bastante. E vive vários anos. Okay. Nós podemos ir tirando as folhinhas, podemos usar e é uma cultura que nós temos permanente. Numa escala um bocadinho diferente e maiores, temos, por exemplo, também as alcachofras. Que também são permanentes e também é considerada uma planta hortícola. Também temos aqui, introduzida recentemente, as salicórnias. Exatamente, para substituir o sal, não é? Para substituir o sal. Para ajudar a reduzir ao sal, não é? As plantas nunca substituem, ajudam a reduzir. Claro que depois, quem tenha hortas com introdução de aromáticas, também há um conjunto vasto de aromáticas que têm sempre folhagem o ano inteiro e, portanto, pode... Os alecrins, não é? Por exemplo, as hortelãs, os tomilhos também, exatamente, não é? E os frutos, também estou aqui a ver, podes ter aqui alguns... Podemos ter dos pequenos frutos, podemos ter nas bordaduras, normalmente nas bordaduras das hortas, podemos fazer um misto de pequenos arbustos, como sejam os mirtilos, as framboesas, de facto introduzir os alecrins, as lucialimas, as alfazemas, essas são sempre boas de fazer umas misturas nas bordaduras. Exatamente. Além de termos o caráter permanente da ramagem, mesmo que algumas sejam de folha caduca, mas temos sempre a sua estrutura, temos a presença delas. Também algumas delas vão dando flores, no caso do alecrim, por exemplo, que dá flores muito cedo, durante o inverno, dá outono e dá depois no inverno, que ajuda não aos é? polinizadores, a atrair os polinizadores. Portanto, as bordaduras, nós aqui estamos a falar de uma horta que a pessoa quer biológica, não é? Se eu estou a cultivar os meus alimentos, é esse o meu objetivo. E a importância das bordaduras é muito grande, não é? Porque ajuda a que todo o sistema funcione. Exatamente, normalmente a bordadura é o ponto de atração para os insetos auxiliares da horta, portanto aqueles que vêm contribuir para comer as nossas pragas. E daí ser bastante importante. E claro que nós quando fazemos a bordadura, vamos fazer a bordadura com plantas que nos interessam, das quais extraímos qualquer coisa que nos serve. Exatamente. Também podemos introduzir pelo meio, por exemplo, aqui as salvas micrófilas que as flores comem, se vocês já têm falado, já têm vários programas em que abordam este aspecto. Exatamente, porque é muito interessante. E de facto torna todo o sistema todo muito mais completo. Umas completam as outras. Portanto, este é um conceito que as pessoas devem ter consciência. Fazer bordaduras. Exatamente. Uso múltiplo da horta. Exatamente. E depois há também dois conceitos que eu acho que são muito interessantes, não é? Que eu gostava que tu explicasses, que têm a ver com as plantas companheiras e antagónicas e também com as consociações. Estes dois conceitos são muito importantes na programação da nossa horta, e estão associados um ao outro, não é? Aquilo que nós entendemos por plantas boas companheiras e plantas antagónicas ou más companheiras, o que é que são? O que é isso do bom companheiro ou mau companheiro? Exatamente. O bom companheiro pode ter vários aspectos. Um dos aspectos é que uma determinada planta, por determinadas características que tem, vai ajudar a planta vizinha em algo. Vou dar um exemplo concreto. Exatamente, Temos aqui, por exemplo, o cebolinho. O nosso cebolinho, por exemplo, é uma planta, é um clássico da boa companheira. Para todas ou para grande parte delas? Para todas, exceto a família das fabáceas. E a família das fabáceas é aquela que antigamente se utilizava com a designação de família das leguminosas. Hoje em dia, na terminologia atual, diz-se fabáceas. E aqui o cebolinho é uma boa companheira de todas, exceto das leguminosas. Não é? E o que é que ele faz? O que é que ele ajuda? O cebolinho faz? Por exemplo, temos aqui o morangueiro, que as pessoas gostam muito de ter. O que é que o cebolinho faz em relação ao morangueiro? A proximidade do cebolinho
vai ajudar o morangueiro a ter menos pragas e doenças. Como? Como é que isso se processa? Então, onde é que está o tal companheirismo? Exatamente, porquê, não E que depois também vai servir a explicação para explicar o que é antagónico. As raízes das plantas, ao desenvolverem-se, não absorvem só nutrientes e água, e sais minerais. Também lançam no ambiente determinadas substâncias produzidas por elas próprias. No caso do cebolinho, as substâncias libertadas pelo cebolinho no solo vão ter um efeito fungicida, por exemplo, para as vizinhas. Porque é um fungicida natural. Porquê? Porque tem imensos compostos cheios de enxofre e o enxofre é um fungicida. E então, por exemplo, na proximidade, e o que é companheirismo? Companheirismo significa que está suficientemente próximo para que as raízes de um entrem em contacto com as raízes do outro. Mas a parte aérea não tem que estar em contacto. Portanto, elas não têm que estar em cima umas das outras. O sistema radicular estende-se muito para lá da dimensão da parte aérea da planta. Nós devemos deixá-las sempre com um afastamento, não é? Isso para tudo. E devemos cumprir, normalmente há tabelas onde estão explicados os afastamentos de cada uma delas. O espaçamento, aquilo que nós chamamos o compasso de plantação. E, portanto, nós respeitamos o compasso e sabemos que há um efeito radicular de umas sobre as outras. Também há, no caso, por exemplo, do cebolinho, o cebolinho liberta um aroma e liberta uns cheiros que também têm compostos de enxofre. Também o que é que acontece? Por exemplo, e reduz a incidência de determinados fungos. Outro exemplo possível é, por exemplo, o tomateiro. Temos aqui um tomateiro. Se nós tivermos, por exemplo, uma linha de tomate e termos à frente, cumprindo a regra do compasso, termos uma linha de cenouras. É um bom companheirismo. Porquê? O tomateiro, a planta do tomate, tem um cheiro muito forte. Pois tem um cheiro muito forte. Ativo. E então o que é que acontece? No caso da cenoura, a cenoura tem uma praga muito conhecida que é a mosca da cenoura. Sim, que a mosca da cenoura. E a mosca da cenoura é atraída pela cenoura pelo cheiro. O que é que acontece? Esta planta, pelo seu aroma, sim, afasta, distrai a mosca. A mosca não consegue sentir o cheiro da cenoura porque o cheiro desta é mais forte. Okay. Por outro lado, o tomateiro é mais alto que a cenoura e como a mosca da cenoura voa abaixo, tem dificuldade, é uma barreira. Claro que nós também conseguimos esse efeito. Isso também tem a ver com a consociação, não é? Tem a ver com a consociação. Esta é uma consociação. O outro exemplo... Ajudam-se, mas de uma forma diferente, não é? Exatamente. Okay. No caso do cebolinho com o morangueiro, também é uma consociação. Também é uma consociação. Mas são plantas... São boas companheiras. São boas companheiras. Os dois... A consociação é de plantas boas companheiras. No site da revista Jardins temos a tabela das boas companheiras. Exatamente, e das antagónicas. Portanto, ninguém sabe isto tudo de cor, como é óbvio, e são muitas. São muitas. E o que é que as leva a ser antagónicas? Agora também fiquei com essa... É o oposto, é quando as secreções libertadas pelas raízes prejudicam a planta vizinha. O cebolinho prejudica se tu puseres ao pé da fava, por exemplo? Da fava assim. Quando os líquidos libertados pelas raízes do cebolinho vão entrar em conflito com algo da fava ou da ervilha e vão prejudicar o crescimento. E quando eu digo o cebolinho, portanto, estou-me a referir à família. Sim, ou seja, as cebolas, o alho francês, tudo isso, o alho, exatamente. Xalotas, essas. Depois há um outro conjunto de plantas que também são muito conhecidas pelos seus efeitos antagónicos, que são muitas das aromáticas. Portanto, o alecrim, por exemplo, é um bocadinho antagónico da maior parte das plantas. Uma muito antagónica, que nós às vezes gostamos muito de ter na horta e que é super útil na bordadura da horta. Sim. Mas plantámo-la de maneira que as raízes não entrem em contacto com as nossas hortícolas. É, por exemplo, a salva. A salva é uma planta que é uma das mais conhecidas como antagónica. Elas, inclusive, são estudadas para se produzir herbicidas naturais a partir de uma infusão de folhas de salva.
porque elas, de facto, as substâncias produzidas por elas têm mesmo uma ação forte a impedir o desenvolvimento quer da germinação, quer do desenvolvimento das outras plantas. Por exemplo, que eu não as consigo ter em condições... Uma salva deve ter sozinha, não se deve ter junto com outra. Num vaso sozinha. Num vaso sozinha. Porquê? Porque ela é uma má companheira. É uma planta utilíssima. Não é? Há uns ditados romanos que dizem que quem tem salva à porta tem saúde em casa, porque ela é uma planta extremamente útil para a saúde. Pois é, ela tem imensas propriedades. Tem imensas propriedades. No entanto, é uma planta má companheira, então deve estar isolada. Sozinha. Queremos-la sozinha. Qualquer sálvia. Qualquer sálvia. Por exemplo, a salva micrófila já não é tanto. Esta é oficinalis. É a oficinalis é que é. É essa mesmo, fortemente antagónica. A piorzinha. É isso. E agora estamos aqui em conceitos básicos, vamos falar também do calendário lunar, que tu és um grande fã e eu acho que a maior parte das pessoas veem o nosso calendário lunar, mas não percebem o que é que ele significa, qual é que é a importância do calendário lunar e como é que ele surgiu, não é? Como é que ele pode ser de facto útil para quem está a fazer as suas... começar a cultivar. O calendário lunar é organizado de uma maneira muito simples para o utilizador final, que não tem que ter a preocupação de onde é que está a Lua, onde é que deixa de estar, e então está organizado da seguinte maneira. É caracterizado com 4 elementos e, portanto, nós chamamos então, dizemos que o calendário lunar está estruturado para dias raiz, e o que são dia raiz é todas as plantas aquilo que nós queremos delas está abaixo do solo. As cebolas, cenouras, beterrabas, tudo o que seja bulbos, curcuma, tudo que seja abaixo do solo. Depois está organizado em dias-folha, e dias-folha significa todas as plantas que o que nós queremos delas são folhas. Espinafres, couves, alfaces, nabiças, as aromáticas. E depois temos dias fruto. Aquilo que nós queremos é o fruto, não é? Tomate, berinjela, todas as fruteiras. E dia flor, que são aquelas que, quando nós queremos flores. No caso das hortícolas, nós nunca pensamos muito nisso, mas as hortícolas de flor são a couve-flor, o brócolo, a alcachofra. Também azar. Né? Portanto, são aquelas que estão indicadas como dia flor. E, portanto, o utilizador só tem que saber se aquele dia é raiz, folha, fruto ou flor, e o calendário vai dar a indicação se é um bom dia para semear, se é bom dia para colher, se é bom dia para plantar, vai dando as indicações. E, portanto, é muito simples de consultar e muito fácil de utilizar, e a pessoa não tem que se preocupar, de facto, em saber em que fase da Lua está. Exatamente. Porque o calendário... Portanto, já nos dá tudo feito. Tudo feito. Quer dizer, isto é o ideal, não quer dizer que não possamos fazer noutros... Claro, não devemos ser fundamentalistas. Exatamente, se conseguirmos, ótimo, se calhar o sucesso vai ser maior. O calendário lunar, o que é? É mais uma ferramenta para nos ajudar a ter sucesso. Exatamente. Mas é só isso, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Pronto, agora, já que falámos nas tarefas